Bom, e para apresentar o estudo econômico, trabalho infantil e adolescente, impacto econômico e os desafios para a inserção dos jovens no mercado de trabalho no Cone Sul, convido ao palco Fernando Botelho, da Tendências Consultoria. Bom dia, senhores. Prazer estar aqui. Françoise, muito obrigado. Eu venho na condição de consultor externo da Tendências. No meu horário vago, eu sou professor da Universidade de São Paulo e colaborei com o estudo da Tendência aqui sobre um estudo de natureza mais quantitativa, que, digamos, seria a nossa vantagem comparativa. E apresentar agora, depois dessa brilhante apresentação da pessoa que me antecedeu aqui, vai ser muito difícil, porque eu não vou conseguir ser nem de longe tão interessante quanto você. Você quer o caso? Eu gostaria... Eu gostaria que o problema fosse só o casaco. Aqui a gente vai para a aridez dos números. Não, o número pode ser divertido. Farei o meu melhor. Eu tenho dúvida. Então, esse nosso trabalho aqui ele tem basicamente duas partes. Obrigado. Imagino que isso aqui passe para frente os slides. Tá. Você pode usar a minha técnica. Entendeu? E os meninos são ótimos, olha. Eu vou combinar um sinal com eles. Então, eu acho que a primeira parte aqui do nosso trabalho é basicamente uma parte descritiva em que foram visitados, foram compilados os dados de diversos países do Cone Sul, Brasil, Paraguai, Uruguai, Chile e Argentina. Tá? Estatísticas oficiais de dados sobre trabalho infantil, incidência dessa mazela nesses países. Então, essa é a primeira parte do trabalho. E a segunda parte é uma coisa, digamos, mais genuína, uma contribuição mais genuína da Tendências, que vai além de uma simples compilação de dados, que é estudar, é buscar de procurar quantificar algumas das consequências deletérias desse trabalho infantil para o bem-estar dessas crianças, não só presente, mas futuro. Acho que essa é uma das piores coisas do trabalho infantil. Ele não mata só a infância das crianças. Ele vai matar essas crianças na fase adulta e até quando elas forem velhinhas, quando elas forem idosas. É uma coisa que perdura na vida dessas crianças por muito tempo. Então, devia ser prioridade, realmente, trabalhar com essa questão. Deixa eu ver se eu consigo agora passar o slide para frente. Consegui. Então, eu começo aqui só dizendo que um pouco da ênfase desse trabalho é exatamente nessas formas das piores formas do trabalho infantil. Então, a gente usa aqui a definição da OIT, que classifica, basicamente, as formas mais negativas de trabalho infantil, como aquelas formas que estão relacionadas à escravidão, o uso de crianças para fins de prostituição ou coisas relacionadas, e o envolvimento de crianças em atividades ilícitas, como a produção, o tráfico de drogas, ou outras atividades que coloquem em risco a segurança imediata dessas crianças e o seu bem-estar imediato. Tá? E aqui vamos começar, então, com um olhar sobre o trabalho infantil no mundo. Dados de 2008, temos aí mais de 300 milhões de crianças e adolescentes no mundo todo executando algum tipo de atividade econômica. A gente pode classificar exatamente de trabalho infantil 70% dessas crianças. Tá? Elas estão envolvidas em algum tipo de trabalho infantil. Desse total de mais de 300 milhões, quase 40% estão envolvidos em trabalho infantil degradante, que são essas formas de trabalho infantil que causam um mal-estar para a criança imediato, tem um efeito imediato sobre o bem-estar dessas crianças. Tá? Isso dá praticamente 50% das crianças que estão envolvidas em trabalho infantil. E ele se manifesta principalmente na agricultura, crianças envolvidas em trabalho agrícola, que é um trabalho que exige força física e coisas dessa natureza. Tá? E que, obviamente, vai deixar sequelas para o futuro dessas crianças. Então, aqui a gente basicamente a classificação é em dois grupos: esse grupo mais jovem de crianças, de 5 a 14 anos, e os adolescentes, vamos dizer assim, de 15 a 17 anos. Tá? E a gente tem aqui um recorte, tá? em diversas, aqui no mundo todo, o tanto de crianças que estão ocupadas com alguma atividade, tá? As que estão em atividades, digamos, remuneradas ou que deveriam ser, que pode ser caracterizada exatamente como trabalho infantil, e as que estão em formas degradantes, tá? Que são as formas mais graves de trabalho infantil.
de certa forma, até um desafio para se caracterizar melhor ou para se quantificar melhor a incidência do trabalho infantil é que a grande parte dessas atividades estão relacionadas dentro do próprio lar da criança. Tá? Então, em geral, ele vem na forma de trabalho familiar não remunerado, seja no próprio domicílio da criança ou seja numa pequena propriedade dos pais, da família e coisa desse tipo. Tá? E principalmente no campo. Então, isso cria até uma certa dificuldade para a gente quantificar isso daí, porque essas formas de trabalho infantil, em geral, elas ficam escondidas, elas não se manifestam a olhos vistos. Então, aqui a gente vai estudar um pouco dos determinantes e consequências do trabalho infantil, olhando um pouco o que a literatura econômica tem a dizer sobre isso daí, e a gente sempre, como economista, eu não sei quantos de vocês são economistas ou que já fizeram algum curso de economista, a gente sempre está pensando em termos de oferta e de demanda. Então, em termos de oferta de trabalho infantil, de disposição de crianças forçadas ou, algumas vezes, dispostas a realizar trabalho infantil, a gente vê que um determinante importante é o nível de renda da criança. Tá? Então, estudos mostram que o nível de renda da família, em geral, está relacionado negativamente à incidência de trabalho infantil. Famílias mais abastadas, mais ricas, as crianças trabalham menos com trabalho fora, assim, executam trabalho infantil com mais probabilidade. Tá? Questão relacionada ao background familiar, à estrutura familiar. A gente vê que isso é muito importante, em geral, para o bem-estar da criança. E aqui, de novo, questões relacionadas à baixa escolaridade de pais, tá? E ao tamanho da família. Esses dois fatores, tanto a baixa escolaridade dos pais quanto famílias grandes, tornam mais provável que alguma das crianças vá exercer atividade caracterizada como trabalho infantil. Condição no mercado de trabalho. Essa é uma coisa um pouco paradoxal. Em geral, condições melhores de mercado de trabalho mais aquecido, leva as crianças a trabalharem mais cedo. Tá? Esse é um fato que a gente vai ter que discutir daqui a pouquinho. Além disso, ela é mais incidente entre meninos, provavelmente por estar bastante relacionada à agricultura, infelizmente afrodescendentes, e a crianças mais velhas, ou seja, mais próximos dos 14 anos do que dos 5. Tá? E entre os adolescentes, esse grupo entre 15 e 17, ela também a incidência é muito maior. Aí, do lado da demanda, o que leva uma firma, uma empresa, ou qualquer pessoa que gere uma atividade a procurar trabalho infantil? Por que se faz isso? Uma das razões, isso aqui a gente vai conseguir quantificar com uma certa precisão, é que, em geral, o trabalho infantil ele custa menos. Tá? As crianças, nessas condições, elas ganham muito menos do que ganharia um trabalhador adulto executando aquela mesma função. Tá? E a criança, de certa forma, ela é mais dócil, ela tem uma chance menor de se rebelar. A criança, em geral, não faz greve, ela não tem esse direito de greve. E em situações em que a gente tem muita informalidade no mercado de trabalho, o fenômeno do trabalho infantil, esse fato do trabalho infantil, ele se torna mais provável de acontecer. Por quê? Porque empresas informais, em geral, elas atuam à margem da lei e isso fica mais difícil de detectar o trabalho infantil. Fica mais difícil a se observar o que está acontecendo ali. E aí é uma questão interessante. Métodos de produção mais sofisticados, que usam mais tecnologia, mais intensivos em tecnologia, eles dificultam o trabalho infantil. Em geral, o trabalho infantil é um trabalho desqualificado. Então, quanto mais intensivo em tecnologia for o processo produtivo, menor a chance de se empregar uma criança para executar aquelas tarefas. Tá? Então, esse é um outro aspecto importante da nossa descrição aqui. Infelizmente, em alguns casos, a gente vê na literatura que a tecnologia ela favorece essas formas, desses sistemas em que o trabalho é praticamente terceirizado para ser executado em casa. Então, é montagem de roupas, alguma coisa desse tipo. E isso, infelizmente, acaba favorecendo, às vezes, o trabalho infantil. E aí, de novo, as consequências do trabalho infantil, a gente acho que pode classificar em duas partes. Uma que destrói a criança, a infância da criança. Então, uma criança que está envolvida em atividade produtiva, provavelmente é uma criança que não brinca. Ela perdeu o direito de brincar. Tá? Por outro lado, isso também causa uma consequência de longo prazo. Uma criança, isso a gente vai ver, isso está nos dados, a gente consegue observar isso com muita clareza. A criança que trabalha é uma criança que
tem muito menos chance de estudar e, quando estuda, aproveita muito menos o estudo. Então, é uma criança que vai acumular menos capital humano quando ela tem a oportunidade de fazê-lo. Nessa primeira infância, ela vai perder essa janela de oportunidade e vai carregar essa mazela da baixa escolaridade para o resto da vida. Então, isso tem uma consequência de longo prazo terrível. Tá? E, como a gente vai ver lá na frente, provavelmente tem um círculo vicioso que vai tornar muito difícil combater o trabalho infantil. Tá? Outra questão é a questão da saúde, tanto física quanto mental da criança. Novamente, é uma criança que não vai ter a possibilidade de desenvolver normalmente as suas capacidades e as suas habilidades quando necessário. É uma criança cuja infância foi ceifada dentro de uma fábrica ou trabalhando na agricultura. Aí, passando um pouco mais para a parte de quantificação desses dados, nos debruçamos primeiro sobre os dados brasileiros. Aqui só utilizamos dados públicos, em geral, dados do censo, do IBGE, ou da PNAD, que é uma pesquisa familiar que visita domicílios no Brasil, uma amostra deles, todos os anos, e isso nos dá o retrato do Brasil. Em geral, as pessoas, os pesquisadores, sejam economistas, sociólogos ou outros tipos de cientistas sociais, a gente enxerga o Brasil por meio dessas pesquisas do IBGE. E uma delas é esta PNAD. Então, aqui a gente tem a incidência de trabalho infantil das crianças e jovens classificados como trabalhadores infantis. 37% deles estão na zona rural, 62% estão na zona urbana. Então, em termos absolutos, o problema está muito maior nas regiões urbanas. Porém, como poucas pessoas hoje em dia vivem na zona rural, a taxa de incidência, em termos relativos, o problema é muito pior na zona rural. Então, em geral, esse é o quadro, em termos absolutos, muito trabalhador infantil nas cidades, porém, uma grande fração das crianças da zona rural está envolvida com trabalho infantil. Tá? É um problema que nas suas formas mais degradantes. Então, de novo, a gente faz um recorte aqui pela região por zona urbana e rural. Então, aqui o jeito de ler esse gráfico é que no Brasil temos aqui entre esse grupo de 16 e 17 anos, que seriam os adolescentes um pouquinho mais velhos, 28% deles estão envolvidos com algum tipo de atividade econômica. Conforme vai ficando mais novo, esse percentual cai. E notem que na cidade o problema, em termos percentuais, é muito menor do que na zona rural. Todas essas barrinhas aqui são maiores aqui do que aqui. Tá? Então, em termos relativos, o problema se manifesta de uma forma muito mais intensa na zona rural. E aqui aquele fato que eu coloquei para vocês já, a questão da remuneração. Por que diabos uma empresa decide contratar um trabalhador infantil? Por que uma empresa decide se colocar nessa condição de exploradora, muitas vezes, de mão de obra infantil? E a resposta é muito simples. Paga-se muito menos. Então, se eu olhar, isso aqui é a remuneração média, tá, de uma pessoa que tem já 18 anos ou mais, ou seja, já pode ser contratado como um trabalhador legal com todos os seus recursos. O salário médio está na faixa de, digamos, 1.330. Se eu pegar uma pessoa ligeiramente abaixo disso daí, uma pessoa com 17 anos, o salário cai mais da metade. Tá? Então, a economia, em termos de remuneração, é muito significativa ainda, paga-se muito pouco pelo trabalho infantil. E isso, infelizmente, é um grande estímulo para a empresa contratar esse trabalhador. Tem um aspecto até mais perverso ainda. Uma vez que uma outra empresa contrata trabalhador infantil e consegue produzir com um custo menor, outras empresas podem se sentir forçadas, de certa forma, a adotar essa forma mais econômica de trabalho, mais barata, simplesmente por uma questão competitiva. Então, ele pode ser, em certos lugares, em certas circunstâncias, inclusive um fenômeno contagioso. Tá? As empresas, via concorrência de mercado, elas ficam forçadas a contratar esse trabalhador para cortar custos simplesmente porque as outras estão fazendo. Então, esse é um aspecto que a gente tem que tomar muito cuidado também. Aqui a questão de anos de estudo. A gente faz esse mesmo exercício observando a questão dos anos de estudo. Então, uma pessoa, aqui eu comparo pessoas que têm 8 anos, por exemplo, aqui, 8 anos, 8 ou 10 a 10 anos de estudo, comparo uma pessoa que tem 17 anos com uma outra que tem 18 anos. E ainda persiste esse ganho de salário. Então, é uma coisa muito forte,
Pessoas muito parecidas, com as mesmas qualificações, quase com a mesma idade, quando elas são contratadas de forma irregular, de forma ilegal, como trabalhadores infantis, ainda assim elas custam muito menos. Tá? Então, existe um incentivo, do ponto de vista da demanda por esse trabalho, um incentivo muito forte para se contratar trabalhador infantil. Um problema aqui é quantificar exatamente o que a gente chama de trabalho infantil. Então, um problema, esses jovens de 14, 15 anos, muitos deles não têm carteira assinada, 93% trabalham sem carteira assinada, sem qualquer cobertura legal que envolve a contratação de um trabalhador. E o mesmo vale, uma proporção muito grande ainda desses adolescentes entre 16 e 17 anos, ainda assim trabalham sem carteira assinada. Ou seja, aqueles aspectos de aprendizagem, do modo de contratação via aprendizagem, está muito distante ainda desse grupo de trabalhadores. Tá? O trabalhador pode ser contratado com menos de 16 anos? Pode, só que tem que ser contratado como aprendiz. Tá? Infelizmente, neste grupo, ainda prevalece uma informalidade muito grande, e isso é um problema. Qual que é a diferença aí do trabalhador e do aprendiz? Bom, o aprendiz, infelizmente, na PNAD, a gente não consegue identificar exatamente, não existe uma pergunta que permita a gente distinguir com clareza quem é o aprendiz e quem não é aprendiz, então a gente tem que trabalhar com formas indiretas de fazer isso daí. Então, quem são os aprendizes para a gente? São crianças ou jovens que têm entre 14 e 17 anos, essa é a idade legal para trabalhar como aprendiz, que tem carteira de trabalho assinada, que tem trabalho remunerado, cuja jornada é menor do que 30 horas e que frequenta a escola. Essa é uma outra condição para participar de um programa de aprendizagem. A criança tem que frequentar a escola. Então, a aprendizagem ela tenta mesclar, de certa forma, as duas coisas. Tenta fazer com que essa criança, permita com que essa criança aferir alguma renda ainda na idade jovem, mas, ao mesmo tempo, não destrói o futuro da criança. Ela tem que continuar frequentando a escola e o processo de aprendizagem tem que ser alguma coisa que construa algo para o futuro da criança. Infelizmente, isso ainda é muito baixo. Tá? Usando essa metodologia para identificar aprendizes na PNAD, a gente vê que, com 17 anos, só 4,6% dos jovens que trabalhavam apresentavam essa condição de aprendiz. Tá? Com 14 anos, menos de 1%. Então, essa é uma forma ainda muito pouco utilizada no Brasil. Relativamente incomum. Aí, em termos de trabalho degradante, que são essas formas de trabalho que causam algum risco para a criança, tá? Seja porque elas são muito jovens, seja pela própria natureza do trabalho, a gente tem todo um diagnóstico, e aí a prevalência maior desse tipo de trabalho, infelizmente, é na região Nordeste, tá? Que apresenta também outros indicadores um pouco piores em relação ao Brasil, em termos de bem-estar social. Então, está intimamente relacionado à incidência desse trabalho infantil mais degradante com outros indicadores de bem-estar desta região. Tá? A maior parte das crianças nessa condição estão lá na região Nordeste. Passamos agora a uma parte de descrição dos dados, tanto acabamos o Brasil, vamos tratar agora de Chile, Paraguai, Uruguai e Argentina, que são os outros países do Cone Sul, sobre os quais nós tivemos dados. Novamente, utilizamos dados públicos, em geral de pesquisas domiciliares com cobertura nacional, seja realizada pelo governo, seja realizada por alguma outra instituição. Então, no Chile, existem muitas semelhanças, porém algumas diferenças com relação ao Brasil. São países em que tem uma incidência relativamente alta de trabalho infantil, e o que a gente tem que olhar aqui é que algumas diferenças ainda prevalecem. No Chile, tem uma incidência muito maior na área urbana. Essa diferença para o Brasil ela é muito menor. No Chile, a diferença entre área urbana e rural ela é muito mais... as diferenças são muito menores. Eu vou ter que passar aqui um pouquinho mais rápido para não perder tanto tempo.
Isso acontece porque o Chile ele tem as atividades urbanas são muito mais prevalecentes quando a gente compara em relação ao Brasil. Então, no Chile, em geral, as atividades de trabalho infantil não estão relacionadas à agricultura, mas estão relacionadas a trabalhos na cidade, tipicamente comércio e que inclui atacado e varejo. O Paraguai é o país que apresenta, infelizmente, os piores indicadores do Cone Sul. Tá? Uma fração muito grande dos jovens paraguaios, principalmente aqui entre 14 e 17 anos, estão envolvidos em alguma forma de trabalho infantil. E aqui é um pouco assustador. Crianças entre 5 e 9 anos, 8,2% estão envolvidas nessas atividades. Tá? Eu vou passar aqui um pouco mais rápido e vou me concentrar, infelizmente, aqui no final, onde eu tenho um quadro que descreve todas as atividades. O Uruguai é um caso intermediário. Tá? Ainda assim, apresenta indicadores relativamente ruins. Essa parte aqui eu acho que está trocada. Ainda uma fração muito grande de jovens envolvidos em trabalho infantil. Quase 30% estão envolvidos em algum tipo de trabalho infantil. Tá? E a Argentina apresenta os indicadores, digamos, não muito confortáveis, mas ainda assim bons comparados com os dos seus vizinhos de Cone Sul. Então, acho que esse quadro é o quadro mais importante do trabalho, é um dos marcos do trabalho, que apresenta exatamente a distribuição desse trabalho nos 5 países que nós analisamos. E aqui uma coisa importante de se observar é que indicadores de trabalho infantil, de incidência de trabalho infantil, estão intimamente relacionados com o grau de desenvolvimento desses países. O pior caso é o Uruguai, seguido do Uruguai, depois a gente tem Brasil muito próximo de Chile, e a Argentina está numa condição um pouco mais confortável do que os outros. Se a gente levar em conta o que a Françoise colocou para a gente, até a última criança, a Argentina também tem um caso importante aqui para a gente se preocupar. Tá? Não é uma situação assim tão confortável. Em termos de política, muito tem sido feito, tá? Tanto do lado da demanda quanto do lado da oferta. Do lado da demanda, o que a gente tem que fazer? Eliminar ou punir, de certa forma, empresas que trabalhem com crianças, que empreguem crianças. Do lado da oferta, é criar condição para que as crianças e as suas famílias, que muitas vezes decidem por ela, decidam não colocar essas crianças no mercado de trabalho. Tá? E isso passa por diversos elementos, que a gente vai ter a oportunidade de discutir depois, mas intimamente relacionados à educação. Talvez melhorar a educação seja uma boa ideia para se melhorar, para se diminuir a importância que essas crianças dão, ou a propensão dessas crianças se juntarem a uma forma remunerada de trabalho. Uma educação de qualidade faz com que a criança olhe e diga, olha, a família da criança reflita da seguinte forma: não vale a pena essa criança trabalhar, vou colocar essa criança na escola porque a escola é boa. E isso tende a diminuir claramente a propensão dessa criança a trabalhar. Em termos dos benefícios, um colega nosso fez um estudo que basicamente quantifica quanto custaria tirar essas crianças do mercado de trabalho, o custo das políticas para tirar essas crianças do mercado de trabalho. E aqui, um lado muito importante, eu acho que eu gostaria de que aparecesse exato. Os diversos custos que se incorre para tirar essas crianças, tanto oferta de educação, administração de um programa de transferências, intervenções diretas mesmo lá de fiscalização e o custo de oportunidade que essas crianças teriam, ou seja, os salários que elas deixam de ganhar. E comparado isso aos benefícios que elas ofeririam, se caso elas não fossem para o mercado de trabalho. Claramente, aqui a conta favorece os benefícios. Aparentemente, a implementação dessas políticas traria um benefício muito maior do que os seus custos. Tá? Então, de fato, do ponto de vista econômico, é uma ideia muito boa a gente eliminar trabalho infantil via aquelas políticas. Aqui eu passo para a análise econométrica. Infelizmente, essa é a contribuição genuína da tendência, mas eu tenho pouquíssimo tempo para falar dela. Basicamente, fizemos um trabalho tentando descobrir quais são os elementos que levam elementos associados ao fato de crianças participarem do mercado de trabalho. Tá? Então, é um estudo de natureza estatística que a gente procura estudar com um pouco de detalhe quais são os determinantes, quantificar os determinantes que levam uma criança a participar do mercado de trabalho de forma irregular. Então, o primeiro ponto aqui é o nível educacional, ou seja, uma criança que
mais velhas, elas têm uma chance maior de trabalhar, isso a gente já tinha visto nos dados, mas aqui tem uma outra coisa muito interessante que vai dar ensejo a um quadro mais preocupante lá na frente. Isso daqui é como que a probabilidade de uma criança ir para o mercado de trabalho se associa com o nível de escolaridade dos pais. Então, o fato dos pais... Suponha que eu pegue duas famílias exatamente idênticas. O fato dos pais terem um ensino médio, ao invés do ensino incompleto, diminui em 2,6 pontos percentuais a chance dos seus filhos irem para o mercado de trabalho. Então, isso aqui a gente vê claramente que quanto mais escolarizados forem os pais, menor a chance dos seus filhos irem para o mercado de trabalho. Isso controlando por diversas outras características. Ou seja, a ideia é pegar famílias idênticas em todas as outras dimensões e variar só esses elementos aqui. Tá? Então, a educação dos pais é uma coisa muito importante. A gente consegue quantificar isso aqui em diversos atributos das famílias e dos pais e das próprias crianças, fatores que associam ou não a essas crianças irem para o mercado de trabalho. Tá? Aqui, de novo, o rendimento dessas crianças, como é que ele é afetado pelo fato da criança ir para o mercado de trabalho. Então, não só o fato da criança participar do mercado de trabalho aumenta a chance de evasão dessa criança, da escola, dessa criança abandonar por completo a escola, como? Para aquelas que ainda continuam na escola, isso tem um efeito muito negativo no aprendizado dela. Ou seja, isso vai diminuindo, quanto mais tempo ela trabalha, menor vão sendo as suas notas. Tá? Isso condena necessariamente essa criança a uma situação no futuro de não poder competir, não poder entrar numa situação adequada no mercado de trabalho. Como colocou a secretária Paula, que estava aqui agora há pouco, me antecedeu, a criança entra despreparada no mercado de trabalho, ou porque não foi para a escola, ou para aqueles que foram e trabalharam com uma proficiência menor. Tá? Isso é muito ruim e a gente conseguiu quantificar isso no nosso trabalho, o efeito que o trabalho tem sobre a aprendizagem das crianças. E aí cria-se esse círculo virtuoso. Né? Temos famílias em condições vicioso, famílias em condições socioeconômicas desfavoráveis, vão ter crianças e adolescentes que vão participar do mercado de trabalho, tá? em razão das suas condições socioeconômicas também desfavoráveis, vão ter baixa remuneração, vão evadir da escola, ou vão ter baixo nível de aprendizado. E isso vai fazer com que eles sejam adultos que vão também ter condições socioeconômicas desfavoráveis e o ciclo ele é realimentado. Tá? Então, o trabalho infantil é uma coisa que não é só um problema do presente, mas ele cria um problema no futuro. E eu acho que é isso aqui a nossa equipe que participou do trabalho. Eu acho que era isso, pessoal. Os senhores desculpem, mas é muita informação para passar em pouco tempo. Infelizmente, está tudo no nosso relatório e a gente fica disponível depois para o debate. Era isso.